princesas, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra pintar minha unha. Então, os gatinhos me perguntaram como é que eu costumo pintar minha unha. Como eu já tinha falado, eu tenho um pouco o hábito de tirar o esmalte na sexta ou no sábado, normalmente na sexta, e pinto no domingo, porque daí é o tempo que eu tenho atualmente para poder pintar. Na verdade não tem muito segredo pintar a unha, é mais uma questão de experiência mesmo, de tu ir pegando a prática com os esmaltes. É interessante saber que cada esmalte, digamos assim, não tem uma regra, né, que tu vá usar, porque cada esmalte tem uma formulação diferente, então alguns são mais grossos, então a cor ela pega mais rápido, outros são bem aguados, daí tu tem que passar umas 4 camadas para a cor ficar exatamente igual ao do esmalte. Quando eu quero que a cor fique igualzinha do esmalte, normalmente 2 no mínimo tu vai ter que passar. Então alguns são mais grossos que outros, então tu vai pegando com o tempo a experiência. Quando eu tô com pressa eu prefiro esmalte grosso com cor forte, porque daí tu não precisa ter a função de ficar passando várias camadas e esperar secar. Então hoje eu tô querendo fazer um gradiente para poder pintar então da cor mais forte até a mais clara. Então eu vou fazer uma sequência de rosas. Eu já tinha meio que montado um esquema que seria assim, de cada dedo, então desde a mais escura indo até a mais clara. Eu vou pintar uma mão só aqui, porque na posição que eu tô, pintar as duas é ruim. Isso é uma coisa que vocês vão ver, tipo, eu pinto a mão esquerda numa posição e eu tenho que depois virar e me acomodar de uma outra forma para conseguir pintar a direita, que é um pouco mais difícil. Então tem que estar numa posição confortável, daí cada um vai ver como é que fica melhor confortável de acordo com as suas próprias habilidades. Como eu já tinha contado para vocês, eu tenho meio que o costume de fazer um processo antes de pintar as unhas, que é escovar a unha por dentro e depois eu passo hidratante em toda a mão, inclusive embaixo das unhas. Então eu escovo elas, depois eu passo hidratante em toda a mão e depois eu venho com a toalha e passo em cima da unha só, para tirar o excesso de hidratante. E embaixo, mesmo que fique cheio de hidratante, eu deixo, por causa que o esmalte resseca muito a unha. Então é uma boa técnica para estar cuidando da unha mesmo. Eu vou começar então pela mais escura, pela mais clara, porque eu vou pintar lá na ponta. Eu costumo começar sempre daqui pra cá. Então esse esmalte, por exemplo, dessa marca, eu sei que ele tem uma pigmentação um pouco melhor, só que nesse caso ele é bem claro. Então ele já tem que vir meio que pingando do pincel. Eu vou botar sempre no meio. Daí tu vai ver, ó, se ele fica muito, tu tira o excesso, se tu vê que fica muito esmalte. Então eu passo do meio para os lados. Vou passar o outro. Então vou pingar aqui no meio, ó, daí tu vai ver já a grossura dele. Daí tu tira o excesso se tu sentir que ele vai... Ali eu tirei um pelo que tava... Então eu passo no meio e depois vou para os lados. Eu parto sempre do meio, porque o meio sempre acumula, como é o primeiro lugar onde eu larguei o esmalte.
Então borrou, tu já vem com um palitinho e tira na hora enquanto o esmalte ainda está molhado, que é o mais fácil. Tem gente que gosta de sujar todo o dedo, depois ter que limpar. Eu não sou muito disso, eu prefiro a praticidade. Vou vir com outro agora. Então pinga no meio, ó, espalha. E depois vem dos lados. Vocês veem que eu uso um lado do pincel e depois tu pode virar e usar o outro lado, porque sempre fica o esmalte do outro lado acumulado. Ai, ai, ai. Então agora eu bati ali, ele deu uma borrada. Eu vou vir na hora mesmo, porque ainda não secou, e eu conserto. Dependendo do esmalte, isso fica feio. Quando ele seca, daí tu passa outra camada em cima. Então o melhor é tu esperar secar e passar outra camada por cima, que daí ele desaparece. Então eu venho, pinga no meio, ó, saiu bastante esmalte, então eu vou ali e tiro o excesso e vou passar na unha. Com o tempo tu vai meio que descobrindo algumas marcas que elas têm uma melhor pigmentação, esmalte, e outras que nem tanto. Ou às vezes a própria linha. Então esse eu vou tentar fazer um pouco mais perto, ó, para vocês visualizar. Então eu pego o esmalte, venho, pingo no meio, passo em todo o centro, junto embaixo, aqui, e daí vem pro lado, ó, ajeitando sempre, partindo sempre do meio. Aqui tu vê que ele foi a mais. Palito. Devagarzinho tira o excesso. Limpa ali no guardanapo. Eu aqui estou usando um guardanapo, mas vocês podem usar um paninho do lado também, ou a própria roupa, se a roupa for velha, não tem problema sujar ela. Então aqui eu já passei a primeira camada de cada um. Agora eu vou esperar aí 10 minutos para passar a segunda. Então tu espera secar, tu pode ficar enquanto isso fazendo alguma coisa que não exija encostar as mãos em nenhum lugar. Usar o computador, por exemplo, que dá para digitar tranquilo. 10 minutos tu vem e passa a próxima mão. Então vamos passar agora a segunda camada. Começar pelo mais claro. Tentar passar mais perto de vocês para vocês visualizar. Ver se dá. Então tu pega, tu vê a quantidade que tem. Às vezes ele tem que vir já meio que como se estivesse quase pingando, que é o caso desse esmalte aqui. Porque a minha unha é muito grande e ele costuma botar esmalte que não fica suficiente.
mesma coisa. Passou. Aí ajeita no meinho pra ele ficar. Esse aqui eu vou ter que passar provavelmente mais uma camada, porque ele é muito claro. Então eu sacudo bem o esmalte para ele se misturar. Porque o esmalte ele fica muito tempo parado. A tendência é ele concentrar no fundo, ou quando tem muito branco na cor dele. Então agora essa segunda camada é boa, porque daí tu pode ajeitar os errinhos aqui, ó, tipo do cantinho que tinha ficado no primeiro. Não ficou bem uniforme. Vocês viram, né, que quando acaba o esmalte de um lado do pincel, eu viro e uso do outro lado, porque ele sempre fica ali acumulado. Vamos passar na próxima. Mesma coisa. O que dá pra fazer quando o esmalte tá acabando, eu gosto de aproveitar sempre até o final, tu virar o vidrinho, ó. E daí eu uso ali do ladinho. Então traz ele cheio, despeja no meio. E daí começa embaixo e vai indo para os lados. Ali deu uma borrada. E eu acho que foi de antes, que já tá seco. Tem umas canetas, depois eu vou mostrar pra vocês, que elas são bem boas. É umas canetas que tu pode, depois do esmalte que borra do ladinho, tu passa ela e ele limpa. Vamos passar a próxima. Faz o mesmo processo. Põe a tinta no pincel e vem quase pingando, ó. Já aqui já chega já como se tivesse pingar, passando no meio, vem embaixo. Passar no meio primeiro. Porque se vocês pegarem e encherem um pincel, de esmalte e vierem direto embaixo, o que vai acontecer é o esmalte escorrer direto na tua pele embaixo. Então se tu vier com ele cheio e botar no centro, não corre o risco de pingar embaixo, entende? Se tu vier direto aqui já borra para todos os lados. E aqui não, porque daí tu tira o excesso em cima, distribui e depois usa do centro para ajeitar o resto. Aqui tem que ser devagar mesmo, não adianta ter pressa. Tem que ter paciência, né? Pra conseguir fazer. Então acho que é isso. Agora eu vou esperar secar e vou pintar a outra mão. Vou esperar secar 10 minutinhos e volto para dar a última camada. Vou passar agora então a terceira camada.
e depois eu vou passar o brilho em cima. Eu vou passar o brilho em cima porque nesse caso eu estou usando 5 esmaltes diferentes. Então eles têm um acabamento um pouco diferente. Alguns são mais foscos, sem brilho, outros são um pouco mais brilhosos. E se eu pinto daí os 5 e passo o brilho, o mesmo brilho em todas as unhas, ele dá um acabamento semelhante. Então isso que é bom de passar o brilho quando tu usa esmaltes diferentes. Eu não vou filmar agora essa terceira camada porque é o mesmo processo. Depois eu só mostro o brilho para vocês e o resultado final. Então, princesas, acho que é isso. A princípio eu esperei secar mais esses 10 minutos, a terceira camada, e eu cheguei à conclusão que eu não vou passar o extra brilho, porque vendo depois deles secar eu vi que o brilho deles é muito semelhante, então não parece que são esmaltes que diferem muito um do outro em termos de brilho. E o problema do extra brilho quando eu passo é que como a minha unha é comprida e ela passa aqui, ó, o dedo, quando eu passo o extra brilho, muitas vezes acontece dessa região aqui da ponta, onde não tem pele embaixo, ela perde o brilho, ela seca e daí fica manchado aqui em cima, meio esbranquiçado, sabe? Então o extra brilho é sempre um problema de passar por causa disso, porque ele pode estragar todo o esmalte depois que já está feito. Bom, então a princípio o que eu vou fazer é só mostrar para vocês o acabamento que eu dou com a caneta de remover esmalte. Então essas canetas de remover esmalte tem para vender em diversas marcas, né? Eu não gosto de fazer propaganda, então se vocês quiserem saber a que eu uso, depois eu falo. A princípio, o que a gente vai fazer? Essa caneta é super boa, eu vou mostrar para vocês aqui na palma da minha mão. Tá manchada. Então tu passa a caneta e ela remove todo o esmalte. Aqui no caso tem bastante, né? Então demora um pouquinho mais. Mas no caso da unha, como são só detalhes, ela sai bem fácil. Enfim, vocês veem que ela tira bem fácil, né? Então eu vou fazer só um acabamento em regiões onde ela sujou. Eu tiro e eu passo. Por que eu gosto dessa caneta? Porque a princípio, se tu pegar um cotonete e molhar acetona ou removedor de esmalte nele e fizer isso, tu corre o risco de aqui no canto, por a acetona ser muito forte, ela tirar o brilho, exatamente como eu disse que mancha aqui em cima, ela mancha aqui do lado, porque daí a acetona, eu não sei qual é o efeito que dá químico, que ela tira daí o brilho e fica esbranquiçado. Então eu não gosto, porque eu não tenho também muita habilidade. A caneta, nesse sentido, ela é bem boa, porque tu tem mais firmeza na pegada do que o cotonete, sabe? Então eu vou fazendo isso. Eu puxo a pele aqui, como vocês veem, ó, para pegar bem do ladinho. E tiro ali onde fica o esmalte seco. Isso é mais um detalhe, né? Não tem necessidade. Na verdade é uma questão de gosto mesmo de cada um. Então eu vou fazendo isso em todos os lugares que eu quero dar essa limpada. Confiro cada lado de cada unha. Ah, vocês viram que aqui eu me cortei, né? Fiz a façanha, consegui me cortar. Tava abrindo um potinho com estilete. Imagina a dor. Muito desagradável. Então vou limpar aí. Fazer um por um. Tem essa unha aqui que eu quebrei. Que ali ficou bem manchado, ó, dá pra ver? Não sei se dá pra ver daí. Enfim, que daí ele funciona bem pra remover o esmalte.
que borrou. Aqui também. Olha, eu adoro essa caneta, eu já tenho essa aqui há muito tempo. Deixa eu ver, 1 ano. E eu ainda uso ela. Tudo também é uma questão de tu cuidar, né? De tu usar e de tu fechar depois que usar. E deixar no lugar guardadinho. Então, a princípio, eu acho que é isso. Esse é o processo que eu costumo fazer para pintar minhas unhas. Deu uma balançada aí no vídeo porque essa mesa também é bamba. Mas da próxima vez eu vou dar uma cuidada melhor. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. O material então que eu uso é esse, né? O palito, um guardanapo, um pano, ou limpa na própria roupa. E os esmaltes que tu vai querer pintar. 10 minutos para secar cada camada. O essa brilho eu esperaria provavelmente uma meia hora antes de passar ele, porque senão ele borra o esmalte. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês de alguma forma. Até mais, princesas. A gente se fala.